Bem, queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 6, verso 14. Segunda Coríntios 6, verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Senhor, somos gratos a Ti pelo privilégio que tivemos de contribuir para a manutenção da Tua obra. Abençoa cada um dos Teus servos. Abençoa também a Tua casa. Que nada falte neste lugar, Senhor. Rogamos a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre cada um de nós, que nesta hora vamos meditar na Tua palavra. Que ela venha ao nosso coração como uma orientação para todos nós que buscamos fazer a Tua vontade. Ajuda-nos a trilhar as veredas, como já foi falado esta noite. Não deixa que nada, Senhor, nos embarace e que nos afaste, Senhor, de Te servir. Não deixa, Senhor, que o pecado que tão de perto nos rodeia venha de alguma forma, Senhor, nos afastar do nosso objetivo maior, que é a vida eterna. Ajuda-nos que possamos continuar, Senhor, caminhando, olhando para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Faz isso por nós, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Bem, amados, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre casamento, já que é culto de família, não é? Vamos falar um pouquinho sobre vida a dois. Eu estou aqui, irmãos, com o manual da Confissão de Fé de Westminster, tá? Nós temos estudado a Confissão de Fé, que é uma das melhores referências dentro da teologia reformada. E temos repensado algumas coisas, revisto algumas coisas, não é? Julgamos já há algum tempo
tomarmos algumas decisões na igreja que realmente transformam a gente numa igreja de pouca simpatia pelas pessoas de fora, não é? Por quê? Porque a igreja começa a adotar algumas regras um pouco mais rígidas em algumas coisas. Entre elas, não é, a base da sociedade e a base da igreja, que é a família. Quando eu falo base, não estou falando de alicerce, estou falando de que igrejas são construídas por famílias, não é? Por famílias. E tudo que nós temos visto, irmãos, é uma família muito prejudicada nos últimos tempos. Um pouco pela ideologia política do nosso país, que nos últimos anos, não é? Se afastou demais de princípios bíblicos, uma nação colonizada pelo catolicismo, pelo cristianismo católico, não é? E que, de alguma forma, preserva alguns princípios de casamento muito sérios, não é? A Igreja Católica, inclusive, chama, né, a família e o casamento como um dos sacramentos, tá? É óbvio que nós não definimos casamento e família como meio, não é? Redentor de alguma coisa, como a Igreja Católica define, mas nisso vemos a seriedade da doutrina católica ao tratar casamento e família, ainda que no Brasil grande parte dos católicos viraram há muito tempo praticantes, não praticantes, não é? Se dizem católicos, mas não são praticantes. E hoje, infelizmente, a igreja evangélica está indo pelo mesmo caminho. Muita gente se dizendo evangélico, mas não praticante. E praticar, irmãos, não é vir no culto, não, tá? Praticar não é vir no culto, praticar não é ter um cargo, praticar não é estar na igreja. Praticar é estar e ter compromisso com a sã doutrina, compromisso com a palavra de Deus, tá? Uma das áreas mais prejudicadas no país hoje e prejudicada na igreja é a família. Os irmãos sabem que nós pastores temos dado maus exemplos na área de família. Se multiplicam o caso de pastores separados, cuja motivação ou o que levou à separação, não é? Geralmente foi produzido por eles mesmos. O motivador da separação são os próprios pastores. Nós temos casos que está virando, infelizmente, uma referência, não é? Que é pastores largando esposas mais velhas e casando com mulheres mais novas, não é? Como é o caso, infelizmente, de Jabes de Alencar, não é? Que faz parte do métier lá de Silas Malafaia, mas ele era muito conhecido, não é? Porém, nós sabemos e temos conhecimento de muitos outros casos que estão seguindo a mesma linha, não é? Seguindo a mesma linha. Bem, amados, eu penso que casamento é um só, não é? E quem vive a tragédia de uma separação, principalmente os que não geraram a maior motivação para a falência do casamento, não é? Eles têm o direito até de reconstruir a vida, mas nós estamos transformando isso numa coisa genérica, e o assunto divórcio tem estado na boca dos irmãos com muita facilidade. Nós ouvimos até na boca de quem se diz crente, do tipo: se não der certo, separa, não é? E isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Isso é o fim, a falência, não é? De uma vida espiritual, esse tipo de procedimento. Bem, o texto que nós lemos
ele faz parte aqui, tá, da confissão de fé de Westminster. Nós estamos, de alguma forma, revendo a nossa confissão de fé, não é? Se você não tem acesso, nunca teve acesso a ela, está lá no nosso site, ainda que não esteja atualizado, mas ele está no ar. Você pode entrar lá e ver a nossa confissão de fé lá. Ela é praticamente cópia do modelo de doutrina assembleana, não é? Porque é a nossa origem, e quando nós montamos a nossa confissão de fé, foi baseada, não é, na declaração de fé das Assembleias de Deus no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo. Bem, é o capítulo 24 da confissão de fé de Westminster, que fala sobre matrimônio e divórcio. Tá? Bem, eu vou ler o inciso 3º nesse item matrimônio e divórcio para comentar o texto bíblico. Ele diz assim: a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira fé reformada não devem casar com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se a julgo desigual por meio do casamento com os que são notoriamente ímpios em sua vida, ou que vivem ou mantêm heresias perniciosas. Bem, está aqui um artigo de fé, da fé reformada, e nós estamos comemorando dia 31 agora, 502 anos de reforma protestante. 31 de outubro de 1517, que foi, não é, Martinho Lutero afixou, não é, na porta da catedral as 95 teses, não é, que se resumem em 5 grandes slogans, não é, que é sola scriptura, sola gratia, sola fide, sola Deo gloria, não é? E sola Christus. Bem, as 95 teses se resumem nessas 5, tá? Bem, queridos, a igreja ao longo da sua história teve muito prejuízos, e os irmãos bem sabem, o maior prejuízo da raça humana, ela aconteceu lá no Éden, com a queda de Adão e Eva, não é? Bem, o casal criado por Deus preferiu crer muito mais na palavra do diabo, de Satanás, na prefiguração da serpente, do que na palavra de Deus. Deus disse: se comer, certamente morrereis. A serpente disse: se comeres, não morrereis. Então, antes de desobedecer, é uma questão de fé. Em que palavra que eles confiaram? Confiaram, então, na palavra da serpente, que não iam morrer, e por consequência gerou, não é, a irmã gêmea da fé, que é a obediência. No caso deles, por não crer em Deus, na palavra que Deus diz, geraram então a desobediência, tá, queridos? O fruto da desobediência. Bem, queridos, por que estamos falando isso? Estamos falando isso, amados, porque vosso pastor sempre deu ênfase de que a instituição casamento, ela é uma forma de evangelização. Nós
sempre fizemos casamentos, inclusive de incrédulos, não é? Já tive a oportunidade de fazer casamento de pessoas que não eram crentes. Há alguns anos atrás fiz parte até da lista dos pastores que participava daquele mutirão de casamento, de legalização de casamento, quando a prefeitura vai lá, não é? E paga a documentação para alguns irmãos, para algumas pessoas legalizarem o seu casamento. Nós também já fizemos parte disso. E como pastor fomos lá dar a bênção, não é? Entre aspas, não é? Bem, queridos, nós também já fizemos casamentos e temos autorização para fazer casamento religioso com status de civil. E já fizemos alguns aqui na igreja, inclusive, não é? Casamentos que a pessoa não precisa ir no cartório casar, o pastor tem autoridade, como se fosse um juiz de paz, para fazer uma cerimônia religiosa dentro de certos padrões legais, e isso ganhar natureza jurídica de um casamento civil, tá? Nós já fizemos casamentos assim também. Bem, queridos, mas a postura da igreja mudou, tá, amados? A postura da igreja mudou. E uma das posturas que a igreja mudou o pastor não faz mais casamento social, que é esse da prefeitura. O pastor não faz mais casamento religioso com status de civil. Pastor e a Igreja da Reconciliação não fazem mais casamentos, tá, de julgo desigual. Qualquer pessoa da igreja, membro inclusive, ainda que membro sério, comprometido, presente, em comunhão, se procurar uma moça lá fora para casar, ou a moça a mesma coisa, tá? E for constituir casamento, pastor não faz mais, tá? Pastor não faz mais esse tipo de casamento, tá? Que é o que nós lemos aqui no texto, tá? Então vamos para a Bíblia. O texto que lemos, não é? Que foi 2 Coríntios 6. Não ponhais em julgo desigual com os incrédulos. 6,14 de 2 Coríntios. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e então eu vos receberei. Serei então vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tá? Bem, amados, aqui está um texto que a igreja evangélica abandonou, que não tem levado a sério, tá? Que não tem levado a sério. Bem, queridos, o que a Bíblia está dizendo aqui, que nós não podemos juntar duas pessoas estabelecendo um julgo desigual. E esse julgo desigual que a Bíblia está falando aqui é que há uma dificuldade de ajuste, tá? Há uma coisa desajustada, tá? Há uma coisa desigual quando você coloca, não é, um crente e um descrente, um do lado do outro, une esses dois para caminhar na vida. Porque o jugo, vocês sabem isso. Jugo é uma barra de ferro, às vezes pode ser até de madeira, que juntava um boi, outro boi, para que eles juntos caminhassem carregando um fardo, uma carga. Isso tinha que estar o mais ajustado possível, por isso os próprios bois precisavam estar mais ou menos parecidos,
para que se houvesse esse ajuste, para que os dois caminhassem paralelamente, sem haver, não é, mais peso para um ou mais peso para o outro. A Bíblia então aqui está dizendo que nesta possibilidade, não é, de crente e descrente, nós estamos criando uma relação desigual, tá? Desigual. Bem, queridos, nós então estamos adotando, não é, esta prática de não fazermos mais casamentos de julgo desigual, tá, amados? Então, não há possibilidade alguma de nós fazermos isso, tá? Isso ficar bem claro para a igreja, ficar bem claro que isso é questão doutrinária, tá? Que isso não é invenção nossa, nós estamos usando uma das melhores referências históricas e estamos usando a própria palavra para isso. E a Bíblia diz lá, olha o verso 17: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e aí eu serei vosso pai, e vocês serão para mim filhos e filhas. Tá, queridos? Então, nós estamos adotando isso, queridos, por quê? Porque, amados, muitas das vezes nós somos convidados a participar do pecado alheio. Muitas das vezes nós somos convidados, não é, para participar da fantasia de alguém. E casamento, meus amados, não é fantasia. Casamento é uma coisa muito séria, tá? Se tem alguém que pode te ajudar ou te atrapalhar na caminhada, é o teu cônjuge. Te ajudar ou te atrapalhar. Você pode ter, meus amados, muitos inimigos até. Você pode ter até muitos problemas na vida. Mas uma das coisas que mais vai te ajudar ou te prejudicar na caminhada é o teu cônjuge. Tá? E nós precisamos considerar que casamento é vitalício. Casamento é um só e para sempre, até que a morte os separe. Nós não podemos entrar por outro caminho. Por mais que a sociedade trate essas coisas hoje com tanta permissividade, com tanta aceitação e algo até como normal, tá, queridos? Nós não podemos enxergar as coisas dessa maneira. Nós não podemos, como eu disse outro dia aqui, ter discussões dentro do lar, aonde marido e mulher brigam, e aí, não é? Alguém diz: estou me separando, não dá mais jeito, vamos embora. Essa possibilidade não existe para o cristão. Que fique bem claro para a igreja, para que nós não venhamos a cair nesse erro, tá, irmãos? Nós temos regra, nós temos exceção à regra, nós temos sim exceção à regra, e a possibilidade do divórcio, quando o divórcio é um mal menor, tá, do que outro, mas ele continua ainda sendo um grande mal, tá? Divórcio não é solução, e a Bíblia diz que inclusive Deus abomina o divórcio, tá? Abomina, tá, queridos? E nós precisamos entender se somos crentes e estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, tá? Ou se queremos fazer a nossa própria vontade, tá? Todos os irmãos que estão aqui precisam encarar isso de frente. Eu estou servindo a Deus para fazer a vontade dele ou para fazer a minha? E como que é a vontade de Deus conhecida? Através da palavra, tá? Eu não vou tratar outros julgos desiguais aqui a não ser o espiritual, apesar de existirem outros, tá? Que a Bíblia talvez até não condene como condene o julgo desigual aqui, mas que cada um deve ponderar que existem
dificuldades todas as vezes em que há muita diferença entre dois caminhando junto por uma estrada, tá, queridos? Que é a situação do casamento. Outra coisa que a confissão de fé aqui diz e aí que eu quero falar muito claramente com os irmãos, porque a maioria aqui, a gente tem poucos jovens em condição de compromisso aqui, de namoro, não é? Na minha época, compromisso mesmo era noivado, tá? Na minha época, namoro não era. Aí inventaram o tal de ficar, e aí namoro parece que virou alguma coisa importante, tá? Mas eu sou de uma época que não há a palavra namoro na Bíblia nem ficar. Na Bíblia há noivo e casado, não é? Então os pastores antigos tratavam dessa maneira. Há compromisso quando há noivado. E o que é o noivado? Um pré-compromisso, tá? De casamento, tá? Um pré-compromisso de casamento. Bem, eu quero falar aqui do outro caso, que é a confissão de fé aqui, que nós estamos adotando e mudando algumas coisas na nossa, que é esta aqui. Vou ler para os irmãos novamente. Olha só. Nem devem os piedosos prender-se a jugo desigual por meio de casamento com os que são notoriamente ou declaradamente ímpios em sua vida, ou que mantenham heresias perniciosas. O que a confissão de fé está falando aqui? Está falando que nem todo mundo que está na igreja tem um testemunho de crente abalizado para você casar com essa pessoa, acreditando que pelo simples fato dela ter o título de crente, que ela não vai ser jugo desigual com você. Então, vamos explicar melhor ainda. Você pode estar numa igreja, querido, não é? Aonde você está namorando alguém da mesma igreja, a mesma doutrina, o mesmo pastor, só que vai muitas das vezes declaradamente ficar evidente que você leva as coisas de Deus a sério e que o seu namorado ou o seu futuro marido ou esposa não leva Deus a sério. Está ali apenas como exercício de religiosidade, mas não foi uma vida ainda transformada, não foi ainda uma vida, não é, piedosa, como diz aqui. O que é o piedoso? O que a pessoa pia, nesse caso aqui? O piedoso é aquele que é temente a Deus, é aquele que a sua prioridade é seguir a vontade de Deus, ainda que isso seja prejuízo para si próprio. Tá, queridos? E neste caso, tá, queridos, alguém às vezes vem dizer para nós: pastor, tem tanta gente casando com crente, e é pior do que meu namorado ou a minha namorada que não é crente. Bem, queridos, isso não te dá o direito de, apontando o pecado do outro, achar que o seu é menor e abrir uma exceção para esse tipo de união. Muito pelo contrário, tá? O que nós temos que entender é que não basta ser crente de carteirinha. Eu falei isso ainda com a maioria hoje de manhã, tá? Não vou fazer parte, não é, de um teatro de alguém. Não vou, tá? Nem me convide para isso. A pessoa precisa dar testemunho de crente. Se é cristão, tem que mostrar vida transformada, compromisso com Deus efetivamente, e não apenas algo para a igreja ver. Tá? Então, amados, eu estou colocando isso num culto de família, tá, amados? Porque apesar da gente já ter citado isso de forma, assim, entre
entre uma ministração ou outra, mas sem tratar isso de frente, claramente, acaba surgindo um caso ou outro, não é? De alguém que, desconhecendo a nossa postura e até acreditando que no passado nós já fizemos, de acreditar que nós vamos também fazer essas coisas. Então, amados, eu alerto os irmãos, tá, irmãos? A Bíblia está falando de vida com Deus, de vida espiritual, de fé, tá? Irmãos, eu tenho muita certeza, tá, queridos, que dentro, desculpe que eu vou falar para os irmãos, nós podemos encontrar no Espiritismo, tá, pessoas de maior caráter e de maior amor do que dentro de igreja evangélica. Nós podemos encontrar no meio católico gente mais séria do que encontramos dentro da igreja. Mas isso, tá, não nos dá o direito de fugir e usar isso como argumento para fugir da doutrina bíblica. Tá, amados? Então, nós precisamos entender isso e compreender isso. Bem, nós não fazemos mais cerimônia. Todavia, irmãos, nós não vamos nos negar a dar um conselho para alguém. Todavia, nós não vamos nos negar a fazer uma oração particular por qualquer casal que, depois de ouvir a nossa explicação, aceite receber uma oração, tá? Pelo casal, dentro da sala pastoral, tá bom? Entre quatro paredes, tá bom, queridos? Mas, definitivamente, fazemos parte de um teatro onde parece que há bênção de Deus ali e na verdade existe desobediência bíblica. Nós não podemos fazê-lo, tá? Eu vou repetir: se qualquer pessoa aqui da igreja, tá? Membro, lógico, membro da igreja oficial, não é? Eventualmente com seu compromisso de seriedade com a igreja, cumprindo, como os irmãos fazem, estão sempre na igreja, estão sempre ceando. Se não vem, e um afastamento maior, justifica, não é? Dá alguma explicação, tá, irmãos? Porque da mesma forma que eu, se me afastar daqui, eu procuro explicar, tá? E tenho que me justificar com a igreja, a mesma forma os irmãos. Aqui não pode ser casa da sogra, que cada um faz o que quer. A gente tem palavra, a gente tem doutrina, tá, queridos? Mas se eventualmente algum membro da nossa igreja entrar por este caminho, tá, e dizer: pastor, eu quero um aconselhamento para casamento, isso não ocorre na maioria das pessoas hoje. A pessoa quer que você a case, mas tem que procurar um aconselhamento pastoral bíblico. E se alguém, mesmo ouvindo uma palavra dessa, decide casar com uma pessoa, irmãos, o que nós vamos fazer? Tá? Bem, não me conte. Mesmo ouvindo uma palavra dessa, decide casar com uma pessoa, irmãos, o que nós vamos fazer? Tá? Bem, não me conte para eu fazer cerimônia, mas o aconselhamento e uma oração, inclusive pedindo a misericórdia de Deus pela decisão errada, fora da Bíblia, que a pessoa está tomando, e que Deus tenha misericórdia desse casal, eu farei. Tá? Mas é dessa forma. Agora, fazer parte do teatro, eu não faço mais. Vejam, mesmo nessa igreja, com a doutrina que tem, os últimos casamentos, a vergonha que eu já passei na porta dessa igreja, de uma irmã recém-casada entrar na fila do buquê para pegar buquê, se candidatando a um novo casamento, tendo menos de um ano de casado. Como que pode um absurdo desse? Isso é um absurdo.
chamou o pastor esse dia para disciplinar, para pôr para fora da igreja. Nós temos que levar Deus a sério, irmãos. Levar Deus a sério. Tá? Bem, queridos, então, esse texto bíblico aqui, irmãos, ele fala disso. Bem, ele fala também de você fazer sociedade, inclusive sociedade comercial, com descrente. O perigo disso. O perigo disso. Aí, vamos agora olhar o outro lado. Por isso que a igreja precisa tomar uma posição. Não é a favor ou contra o pastor, é a favor da Bíblia ou contra a Bíblia. Tá? Porque se alguém tiver uma outra interpretação desse texto aqui, me traga. Tá? De repente, sou eu que não sei interpretar. Mas olha só, queridos. Hoje nós temos um problema sério. Eu não trouxe a Constituição. A que está aí na minha sala está desatualizada. Mas uma das coisas que é discriminação e que pode criar problema, inclusive para o pastor, inclusive de não ter direito à fiança, tá? É uma discriminação por credo, por religião, tá? Então veja, de repente a família e a própria pessoa que não é cristã, ela pode se sentir ofendida de nós dizermos: não faremos o vosso casamento porque ela não é cristã, porque ela não é da nossa igreja. E alguém vai levantar a bandeira de que está sendo discriminada por sua religião, e nós não gerando, não é? Ou nós nos abstendo de fazer um casamento desse por conta dessa situação. Tá, querido? E isso pode acontecer. Bem, meus amados, e isso, por isso que eu digo que a igreja tem que estar alinhada com a palavra para não produzir, tá bem, amados, prejuízos maiores do que esse que eu estou falando para vocês. Tá? A Constituição, tá, vai querer se impor sobre a Bíblia e fazer a gente fazer um casamento desse, sob a alegação de que isso é uma discriminação religiosa, inclusive, ou de fé. Então, queridos, nós estamos aqui para ser cidadão da terra, devemos cumprir a Constituição, as leis ordinárias do país, mas todas aquelas que são contra a Bíblia Sagrada, nós ficaremos com a Bíblia Sagrada, ainda que tenhamos prejuízos até judiciais, tá? Mas nós vamos seguir seriamente o que está na palavra, tá? Então, amados, este é um fato. Então veja, não é só o incrédulo, é também aqueles que estão na igreja, irmãos, num exercício de religiosidade. Bem, o que nós ouvimos muitas das vezes é assim, isso virou praxe até. Bem, eu vou casar com uma pessoa que é de outra religião, que é evangélica, por exemplo, mas eu não teria dificuldade nenhuma de seguir o meu marido ou a minha esposa na religião dele. Bem, queridos, isso é um outro absurdo, tá? Isso é um outro absurdo. Nós não estamos aqui seguindo religião. E seguir a Cristo não se trata apenas de porque o cônjuge eu vou junto. Seguir a Cristo significa receber a revelação do céu, significa Cristo me receber, significa eu ter vida com Deus e eu ter vida transformada pela palavra. Não se trata apenas de seguir uma religião. E nós precisamos ter claramente esse argumento. Tá, irmãos? Ninguém segue a Cristo por simpatia de outro. Você vê na tua casa, meu irmão, não prega o Evangelho, não faz teu filho levar a sério a palavra, não
mas os filhos saem da igreja. Eles precisam de vida com Deus. Precisam de vida com Deus. Tá, queridos? Então, meus amados, olha, irmãos, não é uma decisão fácil. A gente cria antipatia, a gente sofre até pela pessoa, que você fala, puxa, tão querido, como eu queria estar junto. A família sofre, tá? Puxa, que pena. Mas é uma forma de pelo menos a gente ligar uma luzinha, tá? Pode ser que a luzinha que liga pastor é um atrasado. Pode ser. Mas pode ser que outra luzinha ligue. Bem, pastor não quer fazer. E a pessoa buscar lá dentro uma palavra, uma orientação. Não é uma escola dominical que teve dizendo, não é? Que Deus não abençoa jugo desigual. E aí a pessoa dá tempo dela acordar. Tá? Dá tempo dela acordar. Tá, queridos? Então, meus amados, nós vamos levar isso muito a sério, tá bem? Nem o pastor Luiz, nem qualquer outro ministro da igreja está autorizado a fazer qualquer tipo de cerimônia fora dos padrões doutrinários da igreja, tá? E esse se torna um padrão doutrinário. Eu já mandei isso ser incluso no estatuto da igreja, no regulamento, já foi até para a contabilidade, para que isso seja colocado lá na próxima atualização que nós fizermos, que existem outras coisas que nós estamos ajustando, que isso seja colocado de maneira clara, de maneira bem transparente, tá? Outra coisa, o tempo de namoro, o tempo de noivado, é um tempo para se conhecer. Bem, se dentro da igreja, irmãos, você namora alguém dentro da igreja, que os padrões bíblicos são desprezados, e que essa pessoa tem título de crente, tem, não é, carteirinha de crente, tem nome de crente, batizado nas águas, mas dá mau testemunho, e você observa isso, meu irmão, não entra nessa. Minha irmã, não entra nessa. Quantos irmãos casados dentro da igreja evangélica, e a gente fica sabendo, tá, de que não honra o seu casamento. Não são poucos, tá, queridos? De pessoas que estão casadas dentro da igreja e vivem com infidelidades. E eu vou dizer uma coisa, tá, irmãos? Muitas das vezes isso se observa até no namoro, o desrespeito. Quando está namorando com uma, tá? E está com papinho com outra. Está namorando com uma e está com o olho comprido com outra ou com outra. Bem, uma moça ou um moço que observa isso no namoro, meu irmão, cai fora. Porque tu é candidato a ficar uma vida inteira de casado, tendo que suportar a infidelidade do teu cônjuge. Então, se alerte com relação a isso. Tá? Porque namoro virou na nossa sociedade, infelizmente, e até na igreja, não é? Possibilidade apenas, não é? Para fornicação. Não é? E a conversa que anda aí até no meio cristão, né? Tem que fazer test drive. Se não encaixar, se não for bom, a gente nem casa. A conversa que está lá fora é a conversa que está dentro da igreja também. Irmãos, o que nós somos? O que nós somos? Somos igreja? Desculpe, irmãos. Somos noiva de Cristo? Ou somos prostituta? Desculpe a expressão grosseira até, mas é o que a Bíblia diz. Prostituta babilônica. É a igreja dos últimos tempos. Irmãos, inadmissível. Eu vejo irmãos que já passaram aqui por nossa igreja, inclusive. Outro dia eu falei da foto de um que queria que eu fizesse casamento.
Se separou aqui, se separou, saíram da igreja para se separar, porque sabiam que iam me pegar de frente. Porque quando casaram num jugo desigual, que não era bem espiritual, porque eu não conhecia muito a vida espiritual de nenhum dos dois. Depois eu vi que os dois eram muito frágeis, mas, não é? Já tinha casado. Se separaram, não é? E há poucos meses, 2, 3 meses, o irmão: pastor, eu quero que o senhor faça o meu casamento. Eu: como? Como? Eu não. Eu vou lá na igreja conversar com o senhor. Você pode ir na igreja conversar comigo, eu vou lhe atender. Mas não venha querer que eu faça casamento que eu não vou fazer. Se divorciar, saíram da igreja para se divorciar. Não me deram nenhum tipo de justificativa. Isso aqui está virando o que, igreja? Casa da sogra? Para casar, não é? Só falta mandar um jatinho, não é? Um helicóptero, como eu costumo dizer, para o pastor vir fazer. Mas depois, não tem compromisso. Então, meus amados, não é? Veja só o comportamento. Aí a gente vê isso, não é? Aí outro dia uma irmã: pastor, por acaso era esse irmão que pediu para o senhor fazer o casamento dele? Aí eu falei: sim. Dá uma olhadinha aqui nesse Facebook. Bem, um irmão que se diz evangélico passou por essa igreja, passou, né? Passou. De vez em quando caía de paraquedas aqui. Esses crentes de mensalista, de 2 meses, entendeu? Que fazem eu dar a mesma aula de domingo de manhã, o mesmo assunto eu dar quarta-feira. E às vezes pregar no domingo a mesma coisa. Por quê? Porque não estava domingo de manhã, porque não estava na quarta noite, então eu tenho que me obrigar a doutrinar uma igreja inteira. Eu tenho que trazer o assunto também no domingo à noite. Aí olha só, não pasmem a mente ímpia de alguém que se diz crente. Está lá a nova esposa, em trajes de banho, não era nem maior, era biquíni, 2 peças, ela ainda descosta, ele tirando fotos, olha que coisa linda, e colocando na internet. Bem, para mim está vendendo a mulher para alguém. Para mim está vendendo. Para mim está vendendo. Olha só, irmãos. Eu vi aquilo e falei: meu Deus, graças a Deus que tu me deu coragem de dizer que eu não ia fazer o casamento. Veja que um abismo chama outro. Um abismo chamando outro. Outros irmãos que passaram pela nossa igreja também. Você vai lá nas tais lives, estão lá com um copo de chopes na mão, estão lá no meio de danças, festas com danças, no meio dos ímpios, fazendo inclusive cenas, gestos obscenos para a câmera. Meu irmão, que evangelho é o nosso, hein? Jesus está voltando, irmãos. E o que nós estamos levando a vida do jeito que estamos levando? Eu repito, irmãos, o que falei de manhã. A prostituta babilônica de Apocalipse 17 é o cristianismo falso, apóstata, imoral. Essa será a noiva do anticristo. Não anticristo. Não anticristo. Então, meus amados, os irmãos levem as coisas a sério, não é? Os irmãos orientem na vossa casa, tá? Orientem na vossa casa, orientem vossos filhos, orientem vossas famílias, tá, queridos? Para que a gente, irmãos,
não esteja aqui lançando palavras ao ar. Eu repito aos irmãos, isso dói meu coração, é desgastante, eu fico mal depois dessas coisas, não é? Como fiquei à tarde hoje, não é? Por algum assunto que tratamos, a gente incorpora a tristeza de alguém, a dor de alguém, não é? Revive coisas que já viveu terríveis, não é? E fica muito mal. Mas a gente não pode abrir mão da nossa responsabilidade. Não pode abrir mão da nossa responsabilidade. Viu, queridos? Então, para a gente encerrar, eu quero falar rapidamente sobre os casamentos da igreja. Nós não tivemos a chance de fazermos um encontro de casais este ano, uma reunião de casais, como fizemos ano passado, não é? Mas, não é? Eu me sinto muito constrangido, mas eu preciso falar disso para os irmãos. Se há problema no casamento, irmãos, que se repetem, não é? Dificuldades na área de caráter de um dos cônjuges, tá, queridos? Cabe aos irmãos procurarem ajuda bíblica pastoral, tá, queridos? O meu irmão e a minha irmã não pode ficar com problema no casamento continuado, repetidamente, anos após anos, e não buscar ajuda. Porque se o irmão não procura, a hora que estoura o problema, você vai acabar pagando por não nos comunicar e nos dar a chance de tratar de alguma forma. Então, eu vou dizer claramente um dos assuntos que o assunto que a Bíblia aponta como o mais grave, de maior prejuízo numa relação. Qual é? Desrespeito, desonra, por consequência, infidelidade. Tá? Infidelidade. Bem, meu irmão, bem, minha irmã, se tu pegar marido ou esposa com prática, tá, de pornografia, você deve chamar a atenção dele, mandar ele se livrar dessa miséria. E se isso permanecer, cabe a você trazer isso para a igreja, trazer isso para o pastor. Isso é caso de disciplina. Isso é alguém que precisa de tratamento. Eu terminei agora recentemente um curso sobre pecados virtuais dentro da igreja. Os casos de pornografia, de irmãos batendo papo, esse tal de nudes, tá? Esse negócio de sala de conversa de sexo, esse negócio inclusive de marcar encontros com pessoas dadas esse tipo de coisa, e ele está pipocando dentro da igreja evangélica. Isso se tornou normal. Assim como uma igreja nossa aqui, co-irmã, vieram me pedir ajuda, mas eu não posso fazer nada. Pastor pedófilo, com vários casos dentro da igreja, protegido inclusive pela presidência e pela diretoria da igreja. Como que pode um negócio desse? Onde nós vamos parar, queridos? Onde nós vamos parar? Então, se você está com um problema desse tipo, irmão, e isso se repete, por amor ao teu casamento, por amor à igreja, não deixa teu marido em pecado ficar aqui dentro, não, irmão, sem tratamento, sem ajuda. Bem, meu irmão, é simples assim. Pecou contra você e Deus, se arrependeu, se ajeitou, mudou, irmão, não precisa nem me chamar. Preserva isso entre vocês. Agora,
o assunto se repete, é óbvio que precisa de ajuda, queridos. E vocês precisam duas coisas: confiar na gente, em mim, no Amorim, tá? Principalmente nós dois, tá? E, segundo lugar, meu irmão, ter a humildade de dizer: preciso de ajuda. Tá, queridos? Nós não podemos, irmãos, inclusive, viver casamentos em que o marido se sente insatisfeito porque quer viver uma vida a dois, como se fosse a esposa ou o esposo uma prostituta. O Evangelho, irmãos, ele santifica até as nossas relações mais íntimas. Tá? E eu não quero ser aqui puritano exagerado, mas nós não podemos, né, fazer verdadeiras violências dentro do próprio casamento. E isso às vezes ocorre. Então, cabe a nós, como diz 1 Coríntios 7, entender que aonde há um cristão salvo, santificado pela palavra, a própria relação conjugal, ela é santificada. Há cuidados, há preservações, tá? Que os que são cristãos vão tomar cuidado. Então, tome cuidado, irmãos, com permissividades exageradas. Tome cuidado com o que você leva para o teu leito. E meu irmão, tá? Nós precisamos conversar com o pastor. Você falou para ele: vou conversar com o pastor. Não vou conversar nada com o pastor, que aí vai você. Nós precisamos conversar com o pastor. Não vou conversar com o pastor. Meu irmão, se é reiterado, você fale com o pastor. Eu vou chamar os dois para conversar. Vou chamar os dois para conversar. Por quê, queridos? Porque nós estamos nos destruindo, queridos. Nós estamos, meus amados, se acabando. A igreja está perdendo sua forma. Queridos. E eu falei para o Mauri, né, hoje. Meu filho ficou até preocupado. Mas eu chorei a tarde toda hoje. A tarde inteira. Por uma situação que eu tratei hoje. Não é? Bem, eu não me sinto que seja alguém que não estou curado do que eu enfrentei e do que eu passei. Eu me sinto curado. Não é? Me sinto totalmente curado. Mas é um sofrimento pelo Evangelho. Sofrendo até por aquele que está num pecado terrível, mas a gente sofre. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente sofre pela igreja. A gente sofre pela igreja. A gente sofre pela igreja. Então, meus queridos, nós precisamos pedir graça a Deus. E nós precisamos, amados, com humildade, buscar ajuda quando nós precisamos. Não empurre com a barriga o problema que você tem. Não é? Também não viva numa igreja que pastor é indiferente a esses caos e a esses prejuízos que às vezes existem. Porque o que mais deixa eu mal é isso. As coisas acontecendo dentro de uma igreja e os próprios pastores não se envolvem com a situação, não se dispõem. E a tal conversa, pela obra. Meus amados, a maior obra é aquela que Cristo está fazendo em nós. E nós temos que cuidar dessa. Então, meus amados, o Amauri e o Helenildo, eu vou propor isso a eles, já pedi esse estatuto aqui para eles, e nós vamos
debater algumas coisas, discutir algumas coisas, para que haja convicção de toda a direção da igreja a respeito de certas coisas, tá? Para a gente se posicionar adequadamente, tá, irmãos? Mas Jesus está voltando, irmãos. Não sei se para todo mundo ou se para mim, não é? Eu só sei que tem caído nos últimos tempos um peso de temor e de responsabilidade maior do que a gente já tinha, e de que nós precisamos realmente colocar a casa de Deus em ordem, tá, queridos? E essa casa de Deus, como eu disse para vocês, ela começa no nosso casamento, na nossa casa, na nossa família, tá, queridos? Igreja é constituído de famílias, e nós precisamos cuidar das famílias. Então, meu irmão, Deus ajude você a progredir, a melhorar. Você, como diz a palavra introdutória aqui, tem coisa que vai embaraçando a gente, tirando a gente de olhar para o alvo, produzindo embaraço, arapucas no meio da nossa estrada. Cabe a nós não nos deixar embaraçar por essas coisas. Cabe a nós, meus irmãos, olharmos para Jesus, buscarmos vereda para a gente não tropeçar, andar no caminho certo, tá, meus amados? Pesa no meu ombro, queridos, a responsabilidade de estar aqui orientando meus amados, mas de tudo que nós estamos falando, irmãos, é a minha forma de dizer para alguém que vai casar com julgo desigual: cuidado, você está fora da direção de Deus. Cuidado, volta para agradar a Deus, tá? Bem, nós temos histórias, irmãos, que às vezes contam, não é? De alguém que casou, depois o marido foi salvo, depois, não é? Mas, irmãos, isso não é a orientação de Deus. Não corra esse risco, tá? Não corra esse risco, tá? Porque isso é muito perigoso, porque está fora declaradamente da palavra. Irmãos, vou repetir algo que talvez nós que vimos a maioria do movimento pentecostal achamos que é assim. Irmãos, não adianta estender a mão para orar por alguém dizendo: estou te abençoando, se ali há um caso de desobediência, se ali há um caso de pecado. Não existe oração de mão levantada para alguém que está em desobediência com Deus que vai abençoar. Foi isso, inclusive, que Balaque propôs a Balaão, e Balaão disse: eu não posso abençoar o que Deus amaldiçoou, e eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. E o que ele está se referindo? Se eles estão em obediência, não adianta eu fazer mandinga, eu fazer oração forte, entendeu? Eu fazer oração a favor ou contra, porque Deus não está nisso. Meu irmão, se você quer uma vida abençoada, você tem que viver uma vida de obediência. Se você está num relacionamento até de namoro pecaminoso, tá? Numa relação de fornicação, meu irmão, tem que abandonar isso rapidamente, tá? Se tu casar com uma pessoa nessa situação, tu vai viver um inferno. Por quê, irmãos? Acusação e mais acusação, o sinal de desconfiança que bate num casal que teve relação antes e que acompanha muitas das vezes a vida toda do casal. Então, leve as coisas de Deus a sério. A mesma coisa, meu irmão, se você vive 20 anos, não é? Numa relação de um casamento, aonde toda hora está pipocando um caso de infidelidade, um caso de desonra ao casamento, de desrespeito ao casamento, meu irmão, tu já percebeu que você precisa de ajuda?
Você vai continuar mais 20 anos passando a mão por cima, tá? De erros tão sérios como o do adultério? Não pode, queridos. Não pode. Nós temos que aceitar a nossa própria incapacidade e buscar ajuda. E se nós formos insuficientes, irmãos, para ajudá-los, nós vamos orientar e buscar outro tipo de ajuda. Mas nós precisamos. Irmãos, esse negócio de pornografia é vício, se torna vício. A pessoa fica dependente daquilo, não larga aquilo. Toma cuidado. Inadmissível, irmãos, o que nós temos ouvido em alguns casos. Esse curso mesmo que nós ouvimos. Marido que prefere a pornografia e o autoestímulo do que a própria relação com a esposa. Queridos, dentro da igreja evangélica, meus amados, então, muito complicado tudo isso. Bem, amados, eu estou à disposição para quem quiser conversar. Faça isso, não é? Numa hora mais discreta, para não haver qualquer tipo de associação que traga algum tipo de desconforto público, não é? Mas eu repito aos meus irmãos, se você está com situação grave na tua casa, tá? Quando você se cala, se a bomba estourar e trazer prejuízo para a igreja, o irmão também é culpado pelos prejuízos de fé que a gente tem, tá? Por isso, cuida da tua vida. E se a coisa não está bem, e você já percebeu que não consegue mudar a situação, perdoando, orando, dando chance, está na hora de tratar isso espiritualmente na igreja, tá? Vamos levar isso a sério, queridos. Deus dê graça a vocês. Não interprete mal o vosso pastor. Eu estou aqui não é para colocar ninguém numa forca e condenar, não é? Não. Eu estou aqui para ajudar, estou aqui para alertar, não é? A decisão é de cada um, assim como eu também tenho as minhas decisões, mas nós estamos aqui para orientar e para cuidar daqueles que efetivamente querem ser cuidados, tá? Deus dê graça a vocês, Deus ajude os meus irmãos, não é? Porque a tarefa hoje em dia de manter um casamento não é fácil, porque eles já nascem sobre as asas, não é? Infelizmente, da separação. Como diz Paulo Júnior, o teu divórcio começou quando você fez já no teu namoro uma relação de fornicação. Já começou ali. Já está decretado o divórcio. Já está ali. Por quê? Sem bênção de Deus, queridos, da obediência, não há casamentos duradouros. Não há.